Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de uma banda que fez bastante sucesso no mundo todo há não muito tempo atrás. A forma como eles surgiram foi bem interessante, assim como o jeito que eles se foram. Quem aí lembra do The Wanted? O The Wanted foi, ao longo do vídeo eu explico um pouco melhor, uma boy band britânica formada em 2009 pelo empresário Janie Coles, o mesmo responsável pela formação do girl group The Saturdays. O quinteto apresentou para o mundo os cantores Max Jordan, Sivan Keynes-Waran, Jay McGuinness, Tom Parker e Nathan Sykes. Mundialmente falando, boy band e girl band sempre tiveram seus momentos. Uma hora estava em alta, outra hora estava em baixa, ia e voltava, mas sempre aparecia um grupo novo para renovar a febre depois de algum período. No Reino Unido, no entanto, sempre rolou algo um pouco diferente. Por lá, boy group ou girl group era sempre visto como uma banda igual a qualquer outra banda de qualquer outro gênero. Tanto que por isso, o The Wanted nem teve tanta dificuldade assim de emplacar por lá logo de cara. O primeiro single do grupo foi lançado em junho de 2010 e logo na primeira semana, All Time Low vendeu quase 100 mil cópias, estreando direto em primeiro lugar na parada britânica. Esse foi o primeiro indício de que grandes coisas poderiam vir pra eles, porque na época eles não tinham tanta mídia assim. A música ganhou popularidade bem organicamente, sem grandes performances em programas de TV, e como a única outra grande boy band em atividade na época era o JLS e a proposta deles era um pouco diferente, além de um público que sempre foi muito receptivo ao que eles faziam, nem concorrência existia no momento em que eles debutaram. Alguns meses depois foi lançado o single Heart Vacancy, que esse não foi primeiro lugar, mas foi segundo, e uma semana depois foi lançado o álbum de estreia deles, que em questão de semanas já tinha um certificado de platina garantido. Como ali por 2010 ainda estava naquele período onde era um artista ou outro do Reino Unido que conseguia fazer sucesso fora de lá, só um pouco depois que veio o que ficou conhecido como a segunda invasão britânica na América, por mais alguns meses o The Wanted continuou atuando apenas como um artista local. E como eu já disse por aqui, o primeiro álbum deles foi muito bem recebido por lá. O disco saiu em outubro de 2010 e em março de 2011 eles já estavam iniciando a primeira turnê. E como foi em questão de meses para eles conquistarem a grande mídia, em 2011 mesmo eles já foram convidados para cantar o tema da campanha do Comic Relief, que para quem não sabe é como se fosse o Criança Esperança deles, e quase sempre todo o tema da campanha era número 1 nas paradas de lá. No caso deles acabou não rolando porque na mesma época foram lançados dois super singles que acabou barrando eles. Na semana em que Gold Forever poderia ter pego o primeiro lugar, o single Don't Hold Your Breath da Nicole Scherzinger foi o grande número 1, seguido por Someone Like You da Adele em segundo. No entanto, essa música é muito bonitinha e é uma das minhas favoritas deles até hoje. Até aqui, na metade de 2011, eles já tinham um álbum de estreia que abriu bastante portas, uma turnê com 16 shows esgotados e 3 singles top 3. No entanto, a virada de jogo veio mesmo alguns meses depois de Gold Forever, quando em julho de 2011 foi lançada Glad You Came. Eu lembro que a música primeiro foi lançada nas rádios e só depois disponibilizada no iTunes e plataformas de streaming. E a princípio, eu já sentia que pelo menos no UK ela ia ter um bom desempenho, só que eu nunca imaginei que ela fosse ser tão grande quanto foi. Glad You Came foi número 1 no chart britânico apenas por 2 semanas, mas como a maioria aí deve lembrar, a música acabou se tornando o maior hit da carreira deles e até um dos maiores hits da década, se a gente for olhar os números que ela conquistou. A música primeiro dominou toda a Europa e Ásia e só depois, em 2012, que ela chegou nos Estados Unidos, já quebrando alguns recordes. Porque como eu disse, no Reino Unido, boy bands e girl bands sempre foram uma realidade, independente de que mundialmente esse formato tivesse um pouco em baixa. Mas nos Estados Unidos, desde o NSYNC, nenhum outro grupo pop masculino tinha chegado com tanta força por lá. E nesse caso, o NSYNC já era americano. A música só chegou ao 3º lugar, no entanto, a estabilidade dela foi tão forte que ela acabou encerrando 2012 como a 6ª música mais bem-sucedida da Billboard. E como eles já tinham uma base muito forte no Reino Unido, tudo parecia indicar que eles iam se dar muito bem na América também. Principalmente depois que o Scooter Braun, o empresário do Justin Bieber, Carly Rae Jepsen e Ariana Grande, resolveu assinar com eles. Só pra gente não se perder aqui na timeline, Glad You Came saiu e foi hit no Reino Unido em 2011, mas a música só foi chegar nos Estados Unidos em 2012. Durante esse período eles lançaram mais alguns singles e o segundo álbum de estúdio no UK, acho que nem eles estavam imaginando que iam chegar tão forte assim nos Estados Unidos,
E foi meio que por aí que começaram os problemas da banda. E o primeiro deles foi que, assim que Glad You Came hitou na Billboard, eles praticamente mudaram todo o foco da banda para os Estados Unidos. Antes eles trabalhavam algo mais ou menos assim, vamos fazer aqui em casa e se por acaso for hit fora daqui, mano, beleza. Pouco tempo depois, o parâmetro já era, vamos focar nos Estados Unidos porque daqui é certeza que a gente vai conseguir chegar em todo lugar. Na teoria, até que não é uma ideia tão ruim assim, mas além dos fãs britânicos serem bem rancorosos, eu até já falei sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, as músicas do The Wanted começaram a ficar um tanto quanto todas parecidas. Até o segundo álbum, Warzone, cada single do The Wanted tinha uma pegada bem diferente um do outro. Depois que Glad You Came se tornou um hit mundial, veio Chasing the Sun e I Found You, sendo que todas elas tinham essa mesma pegada festa de Ibiza. Soma isso ao fato deles terem se embolado todo na época do lançamento do primeiro álbum americano, parecia que o trabalho deles estava toda hora sendo remendado e tudo isso só para conquistar de vez o público norte-americano. Só para contextualizar para quem não lembra, os dois primeiros álbuns oficiais do The Wanted não foram lançados nos Estados Unidos. Pra lá o que eles fizeram foi montar um EP com algumas faixas de cada um deles. Sendo que nesse meio tempo já estava na hora de lançar o terceiro no Reino Unido. Mas esse terceiro era justamente a chance deles de finalmente lançar um disco simultaneamente nos dois mercados. Daí ficou aquela bagunça e ninguém sabia exatamente em qual fase eles estavam ou qual disco eles estavam promovendo. E um outro pequeno plus ainda no meio dessa crise é que no início do sucesso de Glad You Came, os meninos do One Direction estavam começando a dar os primeiros passos deles. What Makes You Beautiful tinha sido lançada bem recentemente, e quando The Wanted dava entrevistas e o One Direction aparecia assim no meio da pauta, as respostas eram num tom bem passivo-agressivo. E assim, como eles estavam por cima na época, tudo bem, passou. Mas depois que o jogo virou, eu lembro que as fãs do One Direction faziam questão de lembrar todos os shades que o The Wanted já tinha mandado pra eles. Meio que o The Wanted criou uma rivalidade entre as boybands britânicas da época que nem era necessária e acabou ficando bem pior pra eles depois. Resumindo um pouco essa parte, com o tempo a imagem do The Wanted acabou se desgastando com o grande público, os singles que eles lançavam até que iam bem na semana de lançamento no Reino Unido por conta da fanbase, porque logo em seguida acabava caindo, e mesmo as músicas sendo bem legais, We Want the Night é uma outra deles aí que eu gosto demais, no meio de todos esses tropeços que veio logo em seguida do auge deles, apenas um mês após o lançamento do terceiro disco do grupo, Word of Mouth, foi anunciado o hiatus da banda para que cada integrante pudesse trabalhar em projetos solos. O The Wanted nunca chegou a anunciar o fim do grupo oficialmente, porém, já se vão aí mais de 5 anos desde que eles entraram de férias, e por enquanto ainda não há nada no horizonte indicando um retorno deles. Antes da gente continuar, já deixa o like aí no vídeo, porque agora sim a gente chega na parte do que cada um anda fazendo em carreira solo. Curiosamente, o The Wanted foi um dos poucos grupos de grande visibilidade mundial onde a maior parte dos integrantes sequer tentou emplacar em carreira solo. E um deles foi o Siva. Antes de entrar pro grupo, o Siva trabalhava como modelo, aliás, foi atuando como modelo que o empresário da banda descobriu ele e convidou para participar do grupo, e foi basicamente por esse caminho que ele seguiu depois do hiatus. Óbvio que depois do The Wanted ele passou a ser ainda mais cotado, afinal agora além de modelo ele também era conhecido como cantor e celebridade, mas música mesmo nunca pareceu ser um caminho que ele queria seguir, ou pelo menos não como cantor. Apesar de ser um dos que tinha menos solos dentro da banda, ele era um dos que mais escrevia as músicas do repertório deles. E até mais recente mesmo, em 2016 ele escreveu a música que representou o Reino Unido no Eurovision. A faixa se chama You're Not Alone e foi interpretada pela dupla Jack and Joy. Quem também seguiu um caminho parecido foi o Jay, que assim como o Sivan, nem um singlezinho aí pra dar gosto aos fãs ele chegou a lançar. Ele, no entanto, acabou recebendo alguns convites maiores. Em 2015, por exemplo, ele foi convidado para participar do Strictly Come Dancing, a versão original do Dança dos Famosos, e que na edição dele, cada episódio chegava a ter 50% de toda a audiência do Reino Unido assistindo. E curiosamente, apesar de na época da banda ele ser bem durinho no palco, ele acabou vencendo o programa e isso deu uma boa levantada na imagem dele. Posteriormente ele entrou na adaptação do musical Big The Musical, e em seguida ele participou da versão com artistas do reality Haunted. Aliás, ele e o Sivan participaram como uma dupla e acabaram vencendo o programa. Já deu pra ver que o menino é bem competitivo, né? Agora o meu bias no grupo, detalhe que na época eu nem sabia o que significava bias, a gente tem o Tom Parker, que ele sim lançou algumas coisas aqui e ali, mas que não decolou muito. Antes de entrar no The Wanted, o Tom fez uma audição pro The X Factor, onde ele foi eliminado logo na primeira etapa, e depois do grupo, o primeiro projeto solo dele foi uma parceria com o DJ Richard Ronson na música Fireflies.
não rendeu muita coisa e em 2015 ele participou da versão britânica como celebridades do MasterChef. Em 2016 ele lançou um EP com 3 músicas, mas só pelo SoundCloud mesmo, nada muito formal ou oficial. Ele tá atualmente com um canal de vlogs aqui no YouTube, ele fez parte da adaptação de Grease em Londres, se casou recentemente e já já ele vai ser pai. Já o Nathan, como alguns aí devem saber, foi o que teve a melhor carreira solo aí ao longo desse pós-banda. Ele passou uns bons 2 anos produzindo o álbum solo dele, que veio sair em 2016, e incluiu parcerias com grandes nomes como G-Eazy na faixa Give It Up e Ariana Grande em Over and Over Again. Com a Ariana, aliás, ele já tinha gravado um dueto antes mesmo da pausa do grupo, quando em 2013 ele participou da faixa Almost Is Never Enough, do álbum de estreia dela, Yours Truly. Recentemente o Nathan falou que já tá terminando a produção do segundo álbum dele e que dessa vez não vai demorar muito não. Talvez ainda esse ano a gente tenha pelo menos um singlezinho aí saindo. Já o que me parecia ser o mais popular dos 5, o Max conseguiu manter a popularidade dele por um tempo, principalmente depois que ele conseguiu um papel no elenco da 6ª temporada de Glee. Antes do The Wanted, ele participou de uma outra boy band que chegou até a fase do bootcamp na 3ª temporada do X Factor. Eles acabaram sendo desclassificados porque eles já tinham empresários e contratos fora do programa, o que não era permitido na época. Depois do The Wanted e depois de Glee, o Max também se lançou como cantor solo. O único problema é que eu acho que ele esperou demais, sabe? O primeiro single oficial dele só veio sair no ano passado, a música se chama Barcelona e foi lançada de forma independente. Não sei se por ele não ter conseguido o contrato com a gravadora ou se por ter sido uma escolha própria dele, mas apesar de ser uma faixa bem pop, bem vibe hit do verão, Barcelona não apareceu em nenhum chart de relevância. Recentemente ele lançou um novo single, novamente independente, chamado Better On Me. O lançamento foi agora no finalzinho de maio e esse é o trabalho mais recente envolvendo aí qualquer nome ligado ao The Wanted e ao The Wanted em si. Apesar de mundialmente o sucesso deles ter sido um pouco rápido, no Reino Unido o impacto deles foi muito forte e por isso até me surpreende um pouco o fato de apenas o Nathan ter sido o único que investiu desde o início em uma carreira solo estruturada. Como o Nathan já anunciou o segundo álbum dele aí para um futuro próximo, talvez uma reunião do The Wanted demore um pouco mais para acontecer. Mas caso role, vocês acham que ia dar certo? Apesar de tudo, eu acho que juntos eles ainda têm bastante força e aquela coisa, né? Quem aí não ama uma boa dose de nostalgia? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!